Porque a gente que entende, a gente que trabalha com a medicina, a gente entende que existe um padrão diferente para cada pessoa. Eu digo, a minha irmã, a Nayara, ela foi obesa, fez bariátrica, depois ela fez cirurgia plástica por causa do excesso, que Uma ficou mama necessidade, né? direito. E eu lembro que um segundo ponto, ela não gostava do nariz dela, mas quando ela foi, em todos os cirurgiões plásticos, que são meus amigos que ela foi, todos eles olhavam pro rosto dela e falavam assim, não mexe no seu nariz. Ele harmonizar é você entender, não é o igual. Porque quando você fala agora, a gente vê todo mundo. Todo mundo A igual. boca é a mesma, o nariz é o mesmo. É mesmo. Você, a brincadeira da demonização facial é exatamente essa, porque você olha para todas as meninas, você vê a mesma cara. Todas iguais. Todas iguais. É impressionante. E lindas. Eu fico, meu Deus do céu. Olha, no aniversário da minha filha foi 18 de setembro. E a gente foi almoçar. Foram umas 10 amigas delas. Na mesa, das 10, só a minha filha e mais uma não tinha colocado preenchimento labial. Eu saí da mesa, a menina não parou de falar que queria de presente o preenchimento labial. Dá vontade até de dar, pra ela sentir a dor que ia fazer. Eu falei, eu vou te dar, vai lá. Só pra não querer mais. Só pra não querer mais nenhuma. Como é que é trabalhar, Lu, a cabeça das meninas que já vem começando de cedo e entender exatamente disso? A beleza é diferente, a harmonização na realidade é diferente. Deus fez coisas muito perfeitas e às vezes o nariz que cabe em uma não é pra caber na outra, né? Como é que você vê isso? Eu acho que esse tipo de orientação deve começar em casa, com os pais, com conversa, porque no meio social, na televisão, na internet, as coisas vão se perdendo. E às vezes eu passo mais tempo contraindicando um procedimento em consultório do que fazendo. Porque às vezes as pessoas chegam com uma foto de uma boca, de um nariz, de uma sobrancelha, né? Só falam assim, eu quero essa boca, eu quero esse nariz. E assim, a harmonização, que foi um termo que a gente da dermato nem usa, porque a gente sempre entendeu que tudo que a gente faz de estética é para harmonizar. Não existe outra finalidade da estética que não seja deixar algo harmônico. Tem a ver com elegância, com naturalidade. E é exatamente você combinar com aquele traço. É de você olhar um conjunto de características e agradar seus olhos. E não você olhar um nariz, né? Você fala assim, nossa, pequenininho, fininho. Mas quando você vê, nossa senhora, parece plástica. Então, a harmonização não tem nada a ver com padronização. Que é todo mundo com rosto quadrado, todo mundo com nariz fino, todo mundo com lábio, né? Com cabelo liso, com sobrancelha arqueada. Então, a beleza ela é totalmente diferente disso. E é você orientar, você falar. Eu converso muito. Você falando isso, não sei se vocês vão lembrar, mas até o Flávio Silvino, era o Paulo Silvino, que ele tinha mania ele tinha olhos verdes, ele falava assim, olha, pra gente feia com olho verde não adianta de nada. Ele falava que ele era muito bonito, assim, meu nariz é bonito, meu olho é bonito, minha boca é bonita, só que junta tudo e não fica... Mas é mais ou menos isso que as pessoas ainda não entenderam, que o padrão da boca ser a mesma, se o rosto for quadrado, se o rosto for redondo, se você for uma pessoa negra, se você for uma pessoa branca, amarela, você tem um padrão diferente. Então isso daí é o que a gente tem que pensar nos nossos pacientes. Patrícia, e quando foi que você começou também a ver esse movimento das amigas das suas filhas e chegando em casa sobre as partes estéticas já cirúrgica? Com quantos anos você começou a ver esse movimento do lado delas? 18 anos. 18 anos já começa. Por silicone, é tudo. Elas fazem tudo lipo. Eu fico imaginando o exagero, né? Porque você perde a mão. Vai chegar um momento que antigamente a gente perdia essa mão com 40 anos. Tu vê essas pessoas, né, que estão se mudando completamente, mudando o rosto, mudando tudo com 40 anos, já está totalmente deformada. Agora, uma menina, quando tiver 30 anos, ela não é mais a mesma pessoa. Não vai reconhecer. Tua filha não vai reconhecer. É muito preocupante esse exagero. Mas com 18 anos, podendo fazer, elas fazem. A gente Nessa mesa, quase todas tinham procedimento. Todas. Assim, só duas que não tinham. Eu fico pensando muito que elas ainda, quando existe essa procura, essa busca, elas ainda não entenderam o jogo
do que é ser, do que é beleza na realidade, né? Do que é aceitação. Às vezes existe muito isso. Eu lembro muito bem, teve uma época na faculdade que eu achava que eu ia fazer cirurgia plástica e acompanhei durante muito tempo. E é engraçado porque, assim, às vezes a mudança vem por um bullying. Então, às vezes o nariz é até bonito, mas falaram tanto do nariz que... E o nariz harmonizava, mas a pessoa acaba que por causa do bullying que aconteceu, ela acaba querendo mudar por causa do bullying. Só que eu acho que hoje em dia a gente já extravasou. Além do bullying, hoje em dia essa busca por uma perfeição que não existe em lugar nenhum. E que ela é muito maior. importante a gente falar também dessa busca pela perfeição, pela cobrança até, da depressão, né? Muita criança depressiva porque não consegue alcançar, às vezes não tem condições financeiras de ficar enquadrada naquele perfil de perfeição que o meio estipula, né? Que aí tu pega a menina de 15, 18 anos que está no período de querer validação e aí não tem como fazer, não tem como estar naquele padrão que as amigas têm e começa a deprimir. Começa a se trancar em casa, começa a não querer sair, não consegue namoradinho, não consegue nada e vai deprimindo. E a gente vê muito cedo casos de meninas tirando a vida, ou então em depressão, já tomando remédio controlado, porque não consegue alcançar essa perfeição. E quanto mais cedo começa isso, mais preocupante é. Porque não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde mental, né? Não, com é certeza. Perigoso isso, é muito perigoso essa perfeição. Eu tenho muito medo. Ô Lu, a gente sabe que teve uma popularização muito grande da Drunk Elephant, que é a fundadora da marca Tiffany Masterson. Foi das redes sociais, né? Ela foi para redes sociais para pedir para as crianças e adolescentes que mantivessem distância dos produtos mais potentes. Principalmente que incluem os ácidos, né? E o retinol. E a gente vê o ácido hialurônico aí muito na moda. A pele das crianças ainda não precisa desses ingredientes. Fala um pouquinho, a gente não vai falar sobre nomes, mas assim, aquela marca que tem um cheirinho, que gostinho de gostosinho e tal, que se popularizou, que as nossas filhas, a gente estava falando ontem, que elas querem ter uma coleção. O que tem ali, cara, que na visão médica dos dermatologistas, que você falou que dentro do congresso tem uma sessão só para falar delas. O que traz de ruim? Então, quando a gente olha um produto que tem uma cor atraente, um cheiro forte, mesmo que agradável, um gosto interessante, a gente está falando de características que a gente quer evitar nesse público infantil. Por quê? Porque vão ter substâncias que têm esse potencial de irritar a pele e causar alergia. E muita gente acha que a alergia é no primeiro contato. Não, eu usei uma vez, não aconteceu nada, vou continuar usando, né? Porque eu não sou alérgica. A alergia, ela se desenvolve com o tempo. Quanto mais cedo, quanto mais vezes você se expuser àquela substância, maior chance de você desenvolver alergia futuramente. E a pele da criança, embora ela seja completamente formada, ela tem uma imaturidade funcional. Ela não sua como a gente, ela não se regenera como o adulto, ela não produz o pigmento que o adulto produz. Então, ela é muito mais frágil desse ponto de vista funcional e suscetível até essas irritações, até essas alergias, a desenvolver alguma complicação pelo uso dos produtos. E dentro, o que é o apelativo para a criança? O que a criança gosta? Uma embalagem colorida, uma coisa muito, né? O brilho que tem, cheiro, né? O cheiro. Então, é justamente o que a gente quer evitar, porque isso são substâncias que tem esse potencial de causar complicação. Tem muito corante também, né? Exatamente, né? As fragrâncias, os preservativos, os conservantes, e tudo isso. E até esses produtos infantis têm ácido. Não, esses produtos ácidos, que teve até o caso, né, que viralizou de uma menina que teve uma celulite em decorrência disso, é que não se usa nenhum anti-envelhecimento, nenhum produto para pele de adulto em criança. Então, o que está acontecendo é que as crianças estão vendo as mães usando, né, o ácido anti-envelhecimento e estão usando nelas. E eu vou te falar, tem crianças que vão com a mãe comprar os produtos. Né? Então, não é uma decisão. A criança ela não tem uma maturidade e nem independência financeira para fazer isso sozinha. Mas, às vezes, você tem ali a parceria, como algumas influenciadoras, que tem ali a participação da mãe fazendo essa rotina com uso de ácido, anti-envelhecimento. E eu vou te falar, eu já atendi no consultório mãe
que queria um anti-envelhecimento para uma menina de 4 anos de idade. Meu Pelo Deus. amor Porque de achava a menina muito expressiva. Tem que ser tratada, né, essa mãe, antes da filha. Para evitar. Psicóloga tem que botar a mãe na É, psicóloga a antes psicóloga, de antes da tratar a filha, filha, né? E é um perigo uma mãe dessa com uma criança, né?